Bem, uma boa noite a todos. Estamos iniciando esta segunda atividade complementar de nosso curso sobre pedagogia histórico-crítica e educação infantil. Hoje, a nossa atividade tem por título Conteúdo e Prática da Educação Infantil em seus diferentes níveis, creche e pré-escola. E teremos como expositoras as professoras Rosemary da Silva Pereira, da Unirio, Débora Miranda Alvarez, da Secretaria Municipal da Educação de Bauru, e a Gislaine Gobo, também da Secretaria Municipal de Educação de Bauru. Eu sou José Claudinei Lombardi, me chamam por Zezo, sou professor da Unicamp e vou atuar como moderador desta nossa atividade. Segundo, primeiramente, professora Rosemary, Débora, Gislaine, sejam muito bem-vindas a esta atividade e muito obrigado pela disponibilidade em participar desta atividade complementar que se realiza após a aula magistral que já nos deram e que está disponível no canal do STED-BR no YouTube. Aos alunos e colegas professores, igualmente sejam muito bem-vindos. Nesta atividade, nós teremos oportunidade de colocar as questões feitas pelos extensionistas do curso Pedagogia Histórico-Crítica e Educação Infantil da Unirio. Então, ao longo das perguntas, vai estar sendo colocado o nome de cada um destes cursistas, para que tenhamos conhecimento. E após as respostas, ao final do bloco, os autores das perguntas poderão se manifestar se querem mais alguma complementação ou se estão satisfeitos com a resposta. Está bem? Próximo slide. Neste sentido, trata-se de uma atividade complementar à aula 5, com o mesmo título desta exposição, Conteúdo e Prática da Educação Infantil em seus diferentes níveis, creche e pré-escola, e teremos como expositoras as professoras que já nos brindaram com a sua excelente aula. A professora Rosemary da Silva Pereira, Débora Miranda Alvarez e Gislaine Gobo. E a gravação da aula 5 foi realizada no dia 7 de abril de 2022, como todos nós bem nos lembramos. Próximo slide. Tal qual na atividade anterior, solicito aos participantes desta sala virtual manterem a câmera ligada o máximo possível, mas o microfone deve ficar desligado, exceto quando concedida a palavra para pergunta ou comentário. Esta atividade estará disponível primeiramente aos membros assinantes do canal do STED-BR no YouTube e logo em seguida, posteriormente, para todos os demais inscritos no curso. Próximo. A dinâmica será um pouco diferente da anterior, sugestão que nos chegou através das diversas atividades. Ela terá duração
aproximada de 1 hora, e brincando já com as palestrantes, com as professoras que estarão expondo, 1 hora exatamente, mais ou menos, né? Fiquem tranquilas quanto ao horário, e ela terá 3 blocos, cada um com 2 questões, totalizando 6 questões, que serão lidas por mim. Em seguida, as professoras irão responder, e no final do bloco, as autoras das questões poderão se manifestar se estão satisfeitas com as respostas, se gostariam de mais algum esclarecimento. Está bem? Dinâmica entendida? Então, vamos ao nosso primeiro bloco. Primeiro bloco, primeira questão. Como driblar a perversa BNCC na construção de um currículo para a educação infantil fundamentado na pedagogia histórico-crítica? É a pergunta da Sara Cristiane Souza. Vamos à segunda. Próxima questão. Como filtrar as orientações oficiais geradas a partir de filosofias educativas que silenciam as práticas docentes e destacam, em primeiro lugar, a autonomia da criança? Leumax Cardoso Machado. Então, passo a palavra às 3 professoras, não sei como combinaram, né? A Rosemary já está até com o microfone aberto, então fiquem à vontade para responder, sejam o mais breves, sucintas e objetivas possíveis, lembrando que o grande objetivo desta nossa atividade complementar é chegar no chão da escola, né? Chegar na sala de aula da educação infantil. Com a palavra, Rosemary, Gislaine e Débora. Boa noite, professor José Claudinei Lombardi, Rosane, minhas colegas, professora Débora, professora Gislaine. Nós nos organizamos de maneira que a gente possa aprofundar cada questão, observando aí essa linha de organização, né, que o professor Zezo trouxe como possibilidade de ordenamento dessas questões. Então, a ideia, até para que não haja uma repetição, né, a gente possa fazer aí um debate de forma mais enxuta, e aí, se for o caso, né, se tiver necessidade, a gente recupera uma ou outra observação, né, que uma das colegas possa fazer, ou até eu mesma. Então, a ideia é que a gente possa seguir com essa e a primeira questão sendo respondida por mim. E, na sequência, as demais pelas colegas. Bom, tudo bem? Podemos prosseguir? Eu acho que a noite ela se abre com uma questão extremamente atual, né? Que é de pensar o que nós estamos vivendo no Brasil, né? Com o estabelecimento de uma base nacional comum curricular, né? E de como que nós vamos fazer para driblar essa grande onda que se abate, né, sobre o nosso país, sem que nenhuma região fique de fora, né? Aí nós precisamos recuperar primeiro a ideia de que é pela primeira vez na história da educação do Brasil
que nós assistimos um movimento que é desigual, mas que, no mesmo tempo, ele é combinado, uma vez que governos de estados e de municípios estão engajados, né, com a possibilidade de se estabelecer em território nacional, né, uma pedagogia que é marcado por uma hegemonia, justamente porque a ideia é que se estabeleça uma nova correlação de forças, né, no que diz respeito ao modo como as escolas deverão funcionar daqui para frente, né? Então, há um movimento combinado no sentido de fazer valer essa referência, né? Essa reforma. Por outro lado, e por isso nós vamos assistir nos estados todo um movimento de cursos de formação continuada, né, para que os professores consigam fazer o exercício par e passo das orientações que estão contempladas no interior desses documentos, né? E aí, esse movimento vai acontecer de forma organizada e de forma disciplinada pelos estados e municípios, né? E aí da importância que, nesse momento, a formação de professores, ela ganha aí um tempo de maior responsabilidade, que é justamente de revelar o que há de novo no interior desse documento e, por outro lado, o quanto desse documento é possível resgatarmos orientações ideológicas e também, né, que vão se materializar em propostas político-pedagógicas que deverão ser defendidas daqui para frente, mas que, na verdade, há uma revisão de uma pedagogia contra-hegemônica e que ela, por si só, ela não se estabelece, né, mas que vai buscar uma referência de uma filosofia, de uma psicologia, de uma sociologia, né, que nós sabemos que não estará a favor do povo, né? Por outro lado, como que nós vamos fazer esse drible, né? Primeiro, nós precisamos recuperar no debate a ideia sobre a concepção que nós temos sobre a essência humana, né? E aí, trazendo a ideia dos animais, né, que nascem, né, e se desenvolvem nas florestas, esses vão dar conta de garantir a sua existência na medida em que eles vão, né, por instinto, né, crescendo e se desenvolvendo aos pares, né? E que, por outro lado, se a gente toma a figura humana como aquele sujeito, né, que deve ser orientado para que ele, de forma única e exclusivamente, dê conta da sua própria condição de existência, né, nós vamos estar caminhando para um outro movimento de desafio, que é justamente da dificuldade que ele vai ter, né, de vencer os desafios, estando ele sozinho, né? Entendendo que esse movimento ele só vai ter sucesso na medida em que esse sujeito entrar em ação, né?
E essa ação, ela precisa ser uma ação mediada, né, de preferência por pares que já tenham experiência, para que ele dê conta, de fato, de se desenvolver, né? E esse desenvolvimento ele não vai acontecer de forma exclusivamente orgânica, mas ela precisa ser orientada, né? Intencionalmente orientada, e, de preferência, que seja mediada por um sujeito mais experiente que ele, né? Então, nesse sentido, nós estaremos revisitando o documento da Base Nacional Curricular, que justamente vem orientar os profissionais da educação, que é de abraçar uma filosofia, né, que recupera aí a possibilidade do desenvolvimento humano amparado, né, por uma ideia de que ele nasce sob condição de dar conta da sua própria existência, né? E que essa autonomia para o seu desenvolvimento precisa ser dada, né? E aí nós vamos justamente realizar esse filtro, recuperando aí uma psicologia histórico-cultural, né, defendida pelo Vygotsky, é justamente de defender uma orientação psicológica de que essa criança ela não deve ser abandonada ao léu, né? E que, por conta própria, ela deverá ser estimulada, né? Às vezes, nós nos encontramos nas escolas de educação infantil em que os professores seguem com atividades no parque, por exemplo, em que não há nenhum tipo de planejamento e de uma atividade intencional por ele organizada, e que acredita-se que, por si só, essa criança irá se desenvolver, né? Seja essa criança um bebê, né? E, portanto, ela não precisará, nessa perspectiva, ser estimulada, né? Porque ela sozinha vai dar conta, seja, então, por uma escola de educação infantil muito preocupada com a alfabetização e que, orientada por esses pressupostos de uma psicologia do construtivismo, vai defender justamente um trabalho em que essa criança só deverá fazer aquilo que ela quiser, né? Dizendo eles que o amparo está justamente nos objetivos de uma pedagogia da autonomia, em que essa criança será levada, né, a um ambiente organizado e ela sozinha deverá aprender a aprender, né? E, claro, a gente só vai dar conta de filtrar, né, os problemas que estão por trás dessas orientações na medida em que estivermos nas séries iniciais e anos finais com crianças que chegam sem o domínio, por exemplo, da leitura e da escrita, porque a essa criança foi dada a liberdade, né, dela fazer o que quisesse e aprender o que quisesse aprender, né? E o que foi capaz de aprender sozinha, ela, então, deverá dar conta de enfrentar os desafios que as séries vindouras, né, estarão se colocando para que ela, de fato, por conta própria, né, dê conta aí de dominar aquilo que o dominante domina, né? Então, é claro que realizar um movimento de filtro dessa pedagogia é passar por um conjunto de debates, né? Eu acho que o tempo aqui não nos permitirá
aprofundar, que é justamente de identificar os fundamentos filosóficos, né, o modo como a concepção de homem defendida por essas filosofias, né, defendida por essas pedagogias contra-hegemônicas, vão se colocar no interior deste documento. E que, inclusive, né, será capaz de estabelecer uma reforma em que essa educação infantil deverá se organizar não necessariamente por áreas de conhecimento, mas sim por centros de experiência, ou campos de experiência, como está colocado no documento sendo indicada para toda a rede nacional. Então, nós temos aí uma problemática apontada, né, e que nós só vamos dar conta de fazer essa leitura e gerar esse filtro na medida em que nós tivermos condições teóricas e práticas, né, para que, de fato, a gente consiga superar. Caso contrário, nós seguiremos reproduzindo, né, aquilo que estiver orientado no interior desses materiais, assim como também dos materiais didáticos. E o Plano Nacional do Livro Didático já tem orientado, porque se vocês forem adotar hoje um livro de qualquer editora, você vai ter lá o timbre do PNLD dizendo que aquele material está de acordo com a Base Nacional Curricular. E aí nós precisamos, de fato, ter condições elementares, né, e dominar esses fundamentos, né, dessas filosofias e dessas pedagogias para que, de fato, a gente consiga construir um trabalho de forma autônoma, né, e superadora. Né? Eu acho que era isso, professor Zezo. Ok, Rose. Passamos, então, a Débora e a Gislaine. Acho que é a próxima pergunta, né? Vocês combinaram o primeiro bloco, somente a Rose, Mary responder, e vocês responderiam cada uma um bloco? Eu não entendi. Isso. Isso. Nós trouxemos aqui nessa primeira fala uma discussão que contempla o filtro dessas orientações e o drible que precisa ser dado. E aí agora a gente avança, né, para uma discussão de como que esse drible será dado no campo da prática escolar. Tá. Próxima questão. Não, aí, obrigada. Aí, Rosane. Antes de passar para o segundo bloco, como eu coloquei, as duas pessoas que perguntaram, gostaria que elas se manifestassem se estão satisfeitas com a resposta, se gostariam de alguma complementação. Então, coloca lá as duas questões do primeiro bloco, o Rosane, para a gente ler. Então, o primeiro bloco, a primeira questão é a Sara Cristiane Souza e o outro é o Leomax Cardoso Machado. Satisfeitos? Oi? É a Rosane que comentou aqui, né? De que os materiais que estão compartilhados nas redes sociais, né? Eles normalmente são materiais que estão baseados na BNCC,
mas que aparecem de forma esvaziada. Mas precisa estar esvaziado, porque se o aluno vai aprender o que ele quiser, não faz sentido você rechear o material de conteúdos, tá? Então, até porque também essa pedagogia do aprender a aprender, ela não está preocupada, né, com o amplo domínio do conhecimento daquilo que é dominado por uma elite e que não faz sentido, né, que esse conteúdo também seja de acesso do filho do trabalhador, né? Então, de fato, serão... tanto que se vocês tomarem a BNCC, não há uma preocupação maior com a discussão dos conteúdos que precisam ser objetos de ensino para a educação infantil. Modifica-se o viés sobre o debate objetivamente do currículo, dos conteúdos, para se discutir possibilidades de campos de experiência, né? Então, o foco passa a ser outro. E, por isso, faz sentido o esvaziamento desses materiais. Porque o que vai valer daqui para frente é o que essas crianças vão vivenciar em sala de aula, a partir do que eles desejam, e não necessariamente a partir de um rol de conteúdos que precisam ser ensinados e que essas crianças possam ser também estimuladas. Mas aí as minhas colegas devem aprofundar um pouco mais essa discussão. Tá bem, Rosemary. É uma questão polêmica que praticamente vai estar voltando em todos os debates que... Exatamente, exatamente. Na atividade com o professor Dermerval já apareceu, aparece novamente e possivelmente vai estar aparecendo ao longo de todo o curso, porque tentam fazer com que se engula goela abaixo a BNCC, né, que de base se torna um currículo como se fosse obrigatório, com um material óbvio e evidente que deve ser adotado. Não é bem assim, né? A questão é muito polêmica e certamente uma polêmica que não vai parar neste momento. Mas então vamos para o segundo bloco. Obrigado, Rose. Obrigada, professor. Obrigada, Rosane, pela provocação. Segundo bloco, a terceira questão pergunta: nas atividades em sala de aula, como se nortear com o conteúdo sem cair no espontaneísmo? Pergunta feita pela Thaís Cosmo Coutinho, né, que está aí presente, suponho eu, está mesmo, Thaís Souza, né? E no segundo bloco, a quarta questão: é característico da infância as brincadeiras e atividades lúdicas, como as brincadeiras de papéis. Sem dúvida, é necessário incorporar a brincadeira na educação infantil. Mas como fazer isso na prática, fazendo da ludicidade atividade de formação? Pergunta que foi originalmente elaborada pela Miriam Teixeira Monteiro. Então, passo aí a palavra à próxima professora que irá nos brindar, nos premiar com a sua exposição. Volta um pouquinho a outra pergunta, por favor. Oi? Voltar a isso. Sim. É que essa daí mudou um pouquinho, né? Nas atividades de sala de aula, como nortear o conteúdo sem cair no espontaneísmo. Essa é a minha. Aí, Débora. É que ela tinha falado na questão do conteúdo operacional também, né? Isto. Essa questão do espontaneísmo, essa questão da liberdade, né? Eu já me peguei, né? Eu falo como professora de educação infantil, pensando essa questão de liberdade,
eu estou fazendo, não vou dar liberdade, não vou dar autonomia para o meu aluno, né? Mas liberdade é você trabalhar conteúdo, porque quando a criança, você oferece um conteúdo, né? Quando a gente fala de escola pública, de alunos que muitas vezes só têm acesso àquele conteúdo na escola, isso, você oferecendo o conteúdo, e isso é a liberdade do sujeito. Ao contrário, não. Ao contrário, ele vai. Ao contrário, não é liberdade. Você oferece um conteúdo científico sistematizado, elaborado na escola, e isso faz com que o sujeito consiga atuar na realidade objetiva de uma maneira cada vez melhor, né? A mesma frase que a Rose colocou do oprimido, enfim, né, que a gente já conhece. A questão do conteúdo operacional, como ela colocou, das minhas leituras, o conteúdo operacional é aquele conteúdo que você tem como professor, aquele conteúdo que é seu. Inclusive, a teoria que você se pauta, né? Todo o seu conteúdo ali. E esse conteúdo operacional, você não tem uma intenção de ensinar ele, mas ele também está envolvido ali no processo de ensino e aprendizagem. Ele está bastante assim, né, a Ana Carolina Galvão, o Tiago Avor e a Lígia Márcia, eles tratam mais a Ana Carolina, desse livro, Fundamentos da Didática Histórico-Crítica. Ela vai falar. No nosso currículo também, de Educação Infantil de Bauru, tem essa questão do conteúdo operacional. Já o conteúdo teórico é o conteúdo que você tem aquela intencionalidade de ensinar, né? Você tem o professor, a gente como professor generalista, você tem que buscar, pesquisar, estudar cada conteúdo que você pretende ensinar e pensar as melhores formas de ensinar aquele conteúdo. O conteúdo também, ele manda bastante, né? Você, como professor, em atividade, porque para que o sujeito ele se desenvolva, da criança, né, no caso, tanto o professor vai estar em atividade, quanto o aluno. Então, esse aluno, para a pedagogia histórico-crítica, é um aluno ativo no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, o aluno, ele tem que participar. Ele participa quando o professor, e ele tem que dar também, ele traz os momentos de escuta, esse momento, ele é planejado pelo professor, né? Ele traz momentos de escuta com o aluno, mas todo momento é planejado, todos os momentos são planejados. E tudo dentro da escola é aula, nos espaços, tudo é aula. Então, essa questão da liberdade que você tanto vê que é pregada ali liberdade é você se apropriar de conhecimento. Agora, como você vai se apropriar disso, aí você tem que ver como que esse sujeito se desenvolve, como esse sujeito se apropria. Então, você tem que estudar o desenvolvimento humano enquanto professor, estudar como que esse sujeito ativo, ele vai se apropriar desse conteúdo. E a criança, aí, né, a gente tem a periodização do desenvolvimento que vai ajudar a gente a pensar as melhores formas. Aí você tem que estudar o conteúdo, estudar o desenvolvimento humano e nunca parar de estudar, né, como professor. Mas essa questão da liberdade, eu penso principalmente quando eu ia dar cultura corporal para os meus alunos. Né? Eu falei da dança no outro encontro. Se eu falo dança, você vai dançar o quê se você não tem repertório? Se eu falo leia, o quê se você não se apropriou da leitura? Eu falo escreve, você vai escrever o quê se você não deu repertório? Então, que liberdade é essa? Se não oferece as vivências,
um conteúdo, né? E para que você dê conteúdo para alguém, você também tem que ter conteúdo, né? Acho que essa é a questão. Agora eu vou passar para a próxima, né? Aí, se alguém, quem fez a pergunta, né, professor? Bom, dando sequência, agora as brincadeiras, atividades lúdicas, né? Como as brincadeiras de papéis, sem dúvida é necessário incorporar a brincadeira na educação infantil, mas como fazer isso na prática? Fazendo da ludicidade atividade de formação. Então, aqui traz bem fortalecido, né, as atividades lúdicas e as brincadeiras. Mas, para retomar essa questão, eu preciso trazer alguns conceitos que já foram vistos em aulas anteriores, em encontros passados. Como que não há prática teórica, como eu já disse, porque toda a prática, mesmo que o professor fala, eu não sigo nenhuma teoria, é possível, né, vislumbrar isso, um professor que está sempre em observação, ele senta no banquinho da área livre, observa a criança brincar, não consegue fazer intervenção. O mesmo sistema apostilado, onde a criança vai colorir desenhos, ou vai preencher papéis, enfim, são teorias postas. Eu preciso ter em conta qual homem eu desejo formar, né? Porque está também explícito aí qual teoria que eu sigo, pensando que tem um pressuposto ontogenético na questão posta na pedagogia histórico-crítica ou na psicologia histórico-cultural, é desencadeado por uma situação educacional, né? E uma grande veiculação, tanto da pedagogia histórico-crítica como da psicologia, do meio educativo, que destaque-se o papel da aprendizagem no desenvolvimento, né? Posto essas questões, na visão educativa, a gente traz dois fatores, que são as funções psicológicas superiores, aquelas que são desenvolvidas socialmente, e as zonas de desenvolvimento, que eu parto do que a criança sabe, né, e coloco o que eu desejo. Por isso, as questões que foram postas anteriormente, também aqui, no questão do espontaneísmo, o professor precisa organizar e focalizar o que ele deseja ensinar. A partir disso, então, o caráter da atividade lúdica, ele traz algumas questões implícitas, né? A relação do brincadeira, do lúdico, com a aprendizagem e desenvolvimento. E dentro dessa questão, aqui eu trago um texto que é escrito por mim, por uma professora, né, que é a professora Lucinéia também, a Ferreira da rede, da qual ela fez um levantamento nos primeiros meses da escola, era infantil 5, de 5 anos, como as crianças brincavam. E Elkany vai trazer nesse fator 4 níveis de desenvolvimento, como as crianças brincam. O primeiro nível é o bem elementar, que é aquela que a criança praticamente só manuseia o objeto, só usa o objeto, como característico da situação social do desenvolvimento, que é a manipulação dos objetos, que é a fase instrumental com eles. E quando a professora fez os levantamentos, percebemos no gráfico que a maioria situava-se no nível 1, que é praticamente o uso dos objetos, e o nível 2, que era usar os objetos praticamente na situação primitiva, ou pega uma boneca, dá de alimento como que ela via em casa, a mãe fazendo, e no nível 3 e o nível 4, praticamente o grupo não se atinha nessas ações, que o nível 3 era brincadeira com regras, e o nível 4 é imitar as pessoas em situação social. E após esse levantamento, como nós estávamos em formação, nós fomos orientando a professora, né? Porque, segundo o Elkany, as crianças só dão um salto nessas formas de brincar se elas conhecerem como que se atua as pessoas da realidade da qual participam, da situação social que vivenciam. Então, assim, a professora fez alguns levantamentos, né? E vale destacar também que, por exemplo, de 1 aos 3 anos, a criança pequena, elas estão se apropriando do uso desse objeto, né? Entendendo o uso instrumental na relação social.
Então, esses objetos ditam o que ela deve fazer com eles, né? As ações infantis são controladas pela percepção, de 1 a 3. E as características dos objetos regem a forma de conduta que ela deve atuar. A origem da consciência desse processo, né, nessa idade, o desenvolvimento do pensamento também afeta, conforme nós colocamos a mandala do desenvolvimento do pensamento na aula 5, e também a respeito do desenvolvimento da fala, né? E as crianças de 1 a 3, então, elas não aceitam mudar ou substituir, porque elas não estão ainda nessa capacidade imaginativa. Dessa forma, a criança não aceita o irreal e o imaginário, porque ela ainda não está dominando a própria linguagem, ela está ainda se apropriando desse percurso, não consegue separar-se do campo dos significados reais, né? Porque está muito preso e apegado ainda nessa percepção real. Por isso, a brincadeira antecipa esse desenvolvimento dessa ação imaginária, e ela é regida pelos significados que a criança deseja assumir, né? Os objetos da brincadeira se tornam um pivô dessa separação real, imaginária, e são mediadores dessa ação. Por isso, nessa questão, as crianças são capazes, por exemplo, de pegar uma madeira e imaginar um avião, a partir do momento que elas começam a pensar como que é o objeto real, como que é o avião real. Elas são capazes de imaginar a partir do conhecimento do real. E nessa fase subsequente, da qual a professora desejava atuar, já que a atividade dominante da idade pré-escolar é essa situação, né, imaginária, lúdica, então ela começou a atuar e a explicitar alguns papéis sociais, né? Então, nessa situação, ela começa a estudar como que atuavam as pessoas no salão de beleza. E no período, ela sempre destacava que tinha uma criança muito tímida, que não tinha muitas relações sociais, e ela não sabia o que era um salão de beleza, né? Assim como depois, quando ela foi estudar o banco, as crianças não conheciam o dinheiro de papel, porque as mães usavam o cartão, né? E nem mesmo o cartão de banco, mas é o cartão da Bolsa Família, Bolsa Ritinho, né? Então, essa criança não conseguia assumir, porque ela não sabia o que se fazia no salão de beleza. E quando a professora vai estudar esses papéis, e ela, inclusive, brinca com as crianças, né, ela organiza o espaço, as crianças começam a aprender como atuar naquele momento. Só que essas crianças já eram umas crianças de 4 a 5 anos, elas começam a assumir os papéis e a brincar. Lembrando que a atividade dominante da idade pré-escolar é a atuação, né, das brincadeiras. Só que aqui, o que acontece? Como que surge a brincadeira? A brincadeira é uma realização imaginária, né? Ilusória desses desejos impossíveis. Então, eu não posso ser uma cabeleireira porque vai mexer com secador, com alicate de unhas, mas eu posso brincar. E há um impulso de realização, porque a criança não consegue executar, motivada pelas limitações da idade. Por exemplo, ela não pode dirigir, ela não pode cozinhar, ela não pode ter filhos de verdade, sem ser professora, então ela brinca. Por isso, a brincadeira satisfaz as necessidades da criança de realização daquilo que não consegue, né, dos desejos e afetos generalizados que ela tem. E cumpre a necessidade de impulsos afetivos e os motivos. Ela emerge dessas tendências realizáveis, porque a criança deseja atuar em sociedade, mas ela é incapaz por conta da delimitação de idade e por ser criança. Considera o princípio de satisfação e se detém aos aspectos funcionais, né? E aí as crianças brincam. Então, aqui a professora organiza o salão de beleza e depois que as crianças aprendem o papel, ela os deixava brincar de forma mais livre. Entretanto, as crianças têm uma liberdade ilusória, porque o papel não pode tudo. Elas assumiam que era possível. Por favor, a outra imagem, Débora, aquela organiza um pet shop para as crianças também fazer. Então, ela ia atrás dos objetos, acessórios, placas, enfim, para fazer com que o espaço fosse semelhante ao real. E aí as crianças começam, moço, eu preciso da ração para galinha, só estou vendo ração de gatos. A vendedora responde, eu quero comprar uma caixa de remédio de verme, né? Então, elas começam a imitar o que as crianças
falavam, reproduziam e que elas viam socialmente, e elas começam a reproduzir na brincadeira, primeiro orientada pela docente e depois de forma mais livre. Por favor, a outra situação é na seguinte, que é o hospital. Ela organiza um espaço semelhante ao hospital, né? E então ela traz o SAMU e as crianças começam a reproduzir a fala, né? O SAMU vem voando com gente doente, como que ela fazia a sala de sutura, a sala da vacina, e as crianças começavam a compreender como que eram os papéis sociais delimitados no espaço e reproduzi-los. Vale destacar também que a criança tem uma liberdade ilusória, né, por conta que ela está submetida ao papel. Então, não pode tudo. A brincadeira é fonte de desenvolvimento, como estava dito, né, porque a criança subverte as regras, mas ela também está submetida a elas, né, e é um tipo de uma lente de aumento. Então, a criança, por que ela brinca? A imaginação que estava ausente na primeira infância, ela começa a surgir na brincadeira, agora na idade pré-escolar, e ela aparece na ação de brincar, primeiramente nas crianças, né, da idade pré-escolar, e depois nos escolares, porque a imaginação é uma brincadeira sem ação. E o impulso afetivo conduz a criança a brincar. Por isso, o professor tendo clareza de todo o conteúdo que está por trás da brincadeira de papéis e nas fases subsequentes, que embora a criança de 1 a 3 anos não assume papel, essa situação começa a ser engendrada nessa idade, faz a diferença, por conta de organização dos espaços, o professor não tem clareza se ele pode atuar, se ele pode intervir, como que ele pode organizar esses espaços, como eu disse na aula 5, não é conveniente eu trazer caixas de brinquedos todos quebrados, faltando pedaços, porque a criança quer assumir um papel, então ela quer semelhante ao real. E, então, organizar esses espaços escolares para que a criança atue, e lembrando sempre que de 1 a 3, essa criança ainda não está assumindo papel, via de regra, aquelas muito bem desenvolvidas, porque nós já vimos criança de 2 a 3 anos assumindo alguns papéis. Entretanto, vale destacar que elas estão aprendendo a usar os objetos na sua função real, né? Eu acho que era isso que tinha para dizer, professor. Aqui o hospital, né, conforme ela organizou, então ela foi atrás, ela fez até o SAMU, ela foi atrás das vacinas, no posto de saúde foi atrás dos cartazes, para organizar o mais semelhante possível, porque só assim a criança assumiria o papel. E o do banco foi muito interessante, porque ela fez até os espaços para a criança assumir o caixa, e eu, no dia, eu fui assisti-los, e eu entrei na fila, que era preferencial. E a menininha do caixa falou assim, mas você não é nenhum desses desenhos que está aqui, que era a moça de bengala, ou a pessoa de mais idade, e ela falou, você não pode ficar nessa fila, né? Então, as crianças começam a entender alguns papéis e começam a assumi-lo. E isso o Elkony fala, né, porque o Elkony é um dos precursores a respeito desse aporte teórico sobre a brincadeira, e ele dita que a professora fazia sempre um percurso de ir para um trem, de fazer o passeio de trem, para ver se as crianças assumiam o papel, e as crianças só passam a assumi-los quando começa a entender qual é a função de cada pessoa naquele espaço. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer, professor. Não sei se ficou alguma coisa em dúvida de quem fez a questão. Bem, vamos ver com quem fez a pergunta, né? Está aí a Thaís Souza. E também a Miriam está por aí. A Rosane já se manifestou ali no chat, né? Colocando que é muito interessante, né? Caracterizando a situação. Thaís levantou a mão, professor. Thaís Coutinho. Sim, pode falar, Thaís. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, né, a resposta das duas professoras. Na verdade, foi mais uma angústia. Eu estava numa coordenação de uma creche, e aí a gente está implementando, né, os estudos com a pedagogia histórico-crítica no município. E aí
teve toda uma reformulação, mesmo a gente fazendo um processo, né, de estudo, a gente encontra muita resistência. E aí, mesmo tendo os conteúdos específicos, né, no plano de curso, mostrando ali exemplos de como orientar a atividade, mesmo assim, a gente cai no espontaneísmo. E aí a gente é uma briga constante, né, com essas teorias que tá vindo, enfim. Então eu sempre acostumava a falar, gente, o conteúdo específico, né, que a gente coloca ali, esmiuçado, orienta a gente a fazer uma atividade, né? Orienta a gente a fazer atividades mais direcionadas, mais objetivas, né? Principalmente eu tinha uma briga com as professoras do berçário, quando colocava lá matemática para o berçário, como assim? Então, é uma necessidade que eu vejo, e aí é para outra discussão também, da gente focar em pesquisas dos conteúdos específicos. Porque quem está lá no chão da escola não tem nem condições de estar, sabe? Seria o ideal. Mas a gente não tem condições de estar pesquisando, esmiuçar conteúdo de música, conteúdo de arte, educação física. Inclusive, né, eu estou concluindo minha pesquisa agora, que é uma coisa que veio da minha trajetória também. Como é que pensar a educação física? Não é só jogos e brincadeiras, mas onde é que os conteúdos, né, da cultura corporal se inserem desde a educação infantil? De que forma? E aí, realmente, eu adorei as respostas de vocês, a gente está no caminho certo, né, certo? Mas é uma luta, viu? E aí é bom esses encontros que vocês estão promovendo, a gente coloca as professoras, né, para participar, fala, não, gente, fala até assim, é obrigatório, para a gente estar tentando achar conteúdo do vazio, né? Gostaria de expressar também a minha admiração pela professora Lucinéia. E os textos dela ajudam muita gente, viu? Obrigada. 7 anos. Débora? A Rosane, ela colocou aqui a questão, é interessante essas questões, eu vejo muita, aí eu não entendi, mas ela está falando que na educação infantil, pessoas, né, que acham que na educação infantil é só brincar, que não existe conteúdo. O que a Gi mostrou é que esse brincar tem conteúdo. Tem conteúdo, são jogos de papéis sociais. É para ficar além daquele conteúdo que é só aquele conteúdo de casa, né? Que a gente tem só o papai e a mamãe, mas tem mais, muito mais, a gente pode mais. E uma coisa assim, que me inquieta muito é nos jogos de papéis a questão do desenvolvimento da personalidade, sabe? Porque a gente tem jogos de papéis, e quais os jogos de papéis que a gente traz, que vai transformar a personalidade, mas nessa perspectiva teórica, filosófica, que a gente defende, né? Eu tinha alunos que brincavam de tráfico de drogas, e é um jogo de papel, mas eu tenho que trazer outras possibilidades, outros conteúdos dos jogos de papéis também, né? Acho que a Rô levantou a mão e acho que a gente tem coisa para falar em muitas. Né? Não, o meu é só rapidinho. Eu falei que na hora de escrever a gente acaba perdendo um pouco o fio da meada. Mas o que eu falei é essa questão inversa, né? Para os pais, a educação infantil é só brincar. E, infelizmente, eu já vi muitos professores que acham que as crianças vão para a escola como folhas em brancos, que precisam ser preenchidas, que tem muito a ser ensinado, e esquecem totalmente que ela já tem uma vivência, que ela já tem um conhecimento do seu convívio social, do seu dia a dia. Então, era isso. Só aproveitando a fala da Thaís, a Thaís menciona em um determinado momento que é bem difícil para o professor, né, Thaís? Você atuando assim, qual que você acha as dificuldades maiores do professor?
É um momento de estudo, é um momento de compreensão do que está posto teoricamente, de fazer esse link da teoria com a prática. O que você vê na sua atuação? Qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade, né, nessa minha vivência é eles fazerem o link com a teoria. Tem professoras que já fazem um trabalho, mesmo sem, né, conseguir organizar. Mas a queixa sempre é: meu Deus, como é que eu vou ensinar um conteúdo para o bebê? Como é que eu vou trazer esse conteúdo para o bebê? Entende? Então, elas não conseguem visualizar, né, como transformar isso para o destinatário. E é uma coisa muito complicada, né? O exemplo que eu dei de matemática. Mesmo a gente colocando orientações, né, os bebês estarem se aproximando com figuras geométricas, primeiramente, as figuras geométricas planas, não as outras. Esqueci o nome agora. Isso, porque, né, se relaciona mais com a vivência, elas não conseguem entender, acham que a gente está, né, fazendo loucura e tal. Mas como é que eu vou cobrar se não é especialista? Entendeu? É um exemplo. A dança, a gente poderia trabalhar dança, né? Ao meu ver, na minha análise, a gente poderia trabalhar dança ou então qualquer conteúdo da cultura corporal a partir das possibilidades também que a gente tem do real, né? Mas elas não conseguem entender. Ok, a brincadeira, sim, a brincadeira é unânime, né, em todas, né, com o meu diálogo com elas. Elas têm acordo, mas a brincadeira é no sentido de quê? Do espontaneísmo. Todo momento da creche é um aprendizado, desde o momento de chegada, no momento do banho. Né? Então, a gente tem uma rotina que sempre intensifica elas para estar fazendo, né? Elas chamam de estimulação. Tem essa coisa ainda muito do biológico. Algumas citam estudos da neurociência, mas não é só neurociência. É uma mistura. Mas a grande dificuldade que eu vejo é fazer essa transposição da realidade, trazer a teoria, pensar como eu vou passar isso para o meu destinatário. Porque tem essa ideia, né, que o bebê ali é uma folha em branco, ele não aprende, enfim, não tá, as bases, né, psicológicas não estão prontas para vivenciar aquilo. Mas é totalmente diferente do que a gente vem estudando. E aí é um processo bem difícil. Eu estava pegando pela contradição da pandemia. A gente estava com criança de G3, né, 3 anos aí, que estava agindo como criança de 1 ano. Então, qual é a orientação que eu dava? Eu falei, gente, mas como é que é isso, Thaís? A menina tá agindo como 1 ano, eu vou fazer o quê? Você vai voltar e vai ensinar ela como uma criança de 1 ano, porque é o que a gente imaginava, é o que eu esperava. Ficou em casa sem uma rotina, sem uma educação, como elas mesmas falam, sem uma estimulação pedagógica. Então, a gente está indo pela contradição, para ver se a gente pega. Mas é bem complicado, porque ao mesmo tempo que a gente acha que avança, quando a gente vai ler um plano de aula, é por isso que minha pergunta foi direcionada como, né, a gente pode trabalhar os conteúdos operacionais nesse sentido. Mas vocês foram perfeitas. Insistir na formação. A Rose está pedindo a palavra. É só para lembrar também que nós temos hoje um curso de pedagogia que aglutina, em 4 anos, uma formação extremamente complexa, que é essa para a educação infantil, né? Nós temos que formar ali o professor alfabetizador e, no mesmo tempo, o especialista que vai trabalhar com os conhecimentos dos anos iniciais, né? Eu fiz um curso de pedagogia no início dos anos 90, antes da reforma, em que foram quase 5 anos estudando a pedagogia para a educação infantil.
e que, no meio desse movimento histórico que a gente vai viver ali com a 93/94/96, né, que é com a nova LDB, e que nós vamos ter essa aglutinação dos cursos, formando gestores, especialistas em educação infantil e anos iniciais, né, e me parece que muito amparado pelos novos parâmetros curriculares, em que nós já teremos aí como possibilidade de pensar uma formação não por área de conhecimento. Então, se nós não vamos organizar uma educação pública no Brasil por áreas de conhecimento, mas por campos de aprendizagem, significa que eu não preciso aprofundar os conhecimentos que precisam ser trabalhados na educação infantil e muito menos nos anos iniciais, né? Então, está claro para a gente que o problema é muito mais embaixo, tá certo? E que talvez caberá à nossa geração de recolocar em discussão a formação dos professores que devem atuar na educação infantil como um curso especializado em educação infantil, tá certo? E aí, sim, se a gente tiver um tempo para formar esse profissional, nós podemos colocar em novos patamares os debates sobre esses conteúdos que precisam ser pensados a partir das áreas de conhecimento. E aí a dança, a música, a matemática, a língua portuguesa, nós não temos isso. Mal nós temos uma disciplina de 60 horas para trabalhar com todas as questões relacionadas à educação infantil. Aí ele faz uma psicologia lá para ver os marcos e ele não vai conseguir fazer essa articulação nunca, minha gente. E acho também que o nosso curso, nesse sentido, talvez ele venha mais para problematizar a qualidade dessa formação que vem sendo colocada no Brasil hoje, considerada como a referência defendida, inclusive pelos fóruns da pedagogia. Eles têm isso como algo que está votado entre os pedagogos, de que essa formação precisa ser especificamente da forma como está, e eu acho que o nosso fórum, nesse curso, com quase um pouco mais de 10 mil inscritos, precisa recolocar esse debate em novos patamares, né? Porque, caso contrário, vai ser bem complicado. Ou então a gente vai ter que, de fato, continuar aí organizando os nossos cursos no formato de movimento social, né? Até a gente conseguir organizar uma força maior para estabelecer aí as discussões de uma reforma de uma nova legislação para pensar a formação do pedagogo para a educação infantil e aí sim novas possibilidades de profissionais qualificados para a alfabetização, porque o problema é gigantesco. É isso, professor? Tá. Cisane? Eu já vou finalizar, viu, professor? Essa questão, mas eu queria só falar uma outra coisinha para a Thais, ou um outro apontamento, que quando a gente fala em berçário, às vezes as professoras ao seu redor estão achando que é para dar aula para os bebês, né? E é bom trazer aquela situação social, né? Que é contato direto com o adulto, então a hora você falou de formas geométricas, eu não preciso trazer as formas geométricas, nem os brinquedos tridimensionais ali, mas especificar, né? Nós estamos falando em conteúdo em forma, dentro da matemática, então essas pessoas que atuam com os bebês vão apresentar esses objetos quando eles estão manuseando, ofertar num tatame, num espaço que eles possam engatinhar, possam pegar, e não é propriamente uma aula. Até a professora Lucinéia também, que eu aprecio muito todo o trabalho, pode ajudar um pouco nessa contribuição com a Thais a respeito desse momento dos bebês com os objetos. De repente, lá elas estão achando, então eu vou dar aula de matemática para os bebês, né? Eu vou dar aula de arte. E não é bem esse momento, porque nós estamos falando que a importância é do adulto que atua, de nomear, de falar, de cantar com eles. Né, professora? Quer falar um pouquinho, Lu? Tá bem, obrigado. Vamos aproveitar, já que você falou da Lucinéia, tá dando a palavra para ela? Posso? Pode. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Eu vim aqui hoje como ouvinte, né? Eu vim para acompanhar ali as discussões das meninas. Eu havia assistido a aula e achei muito interessante a organização
do pessoal de Bauru. Eu conheço a Débora, a Gislaine, a Rosemary, e tenho uma alegria muito grande de encontrá-las aqui. Claro que os demais também, né, a gente se conhece em outros momentos, em outros espaços, talvez, né, algumas mais e outras menos. Eu acho que a gente tem alguns equívocos que acabam acontecendo na prática pedagógica na educação infantil, decorrentes, sim, do descompasso da formação inicial dos profissionais e também continuada, né, que a gente sabe que a gente tem uma dívida histórica dos profissionais que atuam, que muitos não têm formação ou têm uma formação ainda muito insuficiente, que a formação inicial não dá conta, mas também a própria compreensão da especificidade do ensino na educação infantil. Né? Então, a gente ainda usa, por exemplo, muito comumente a separação entre atividades de rotina com as atividades, que eu vou usar o termo que é usado pelos professores, que é as atividades pedagógicas, e aí a gente tem uma cisão aí nessa condução, e inclusive uma secundarização das ações diárias de cuidado que a gente desenvolve com as crianças pequenas. Né? E aí acaba se entendendo que aula para bebês é aquele momento em que eu organizo uma atividade pedagógica, manipular um livro, ou dar lá os objetos, e ficar dizendo para a criança na hora do banho que tem que a cor do sabonete, vamos pegar na perninha, e acha que tudo tem que ser, de certa forma, ali, sistematizado de uma forma muito complexa do ponto de vista, né, do modo como se interpreta essas ações de ensino. Eu tenho tentado avançar um pouquinho, né, atuo ali com o estágio, atuo com a formação de professores, e também entendo que a gente não tem as respostas definitivas, né, mas eu tenho tentado avançar um pouquinho na ideia da gente entender das ações de ensino, todas aquelas em que a criança ingressa na instituição de educação infantil, a gente tem que considerar como ações de ensino. Porque, intencionalmente, o modo como o professor acolhe o bebê, o modo como ele direciona a atenção na chegada do bebê na instituição, isso para as crianças de todos os períodos, tem uma intenção, é uma intenção, deve ser planejado, e não deve ser confundido como rotina. Eu não tenho mais usado, inclusive, o termo rotina, eu acho que a gente tem que abolir isso. Eu acho que no planejamento do professor existem ações de ensino, algumas que vão ser diárias, que acontecem todos os dias para a manutenção do bem-estar dos bebês e das crianças, que são as ações de cuidado, as ações diárias ali que eu preciso desenvolver, e existem ações que são mais sistematizadas, né? E a partir disso o professor consegue olhar para o plano de ensino, para o currículo. A gente tem excelentes currículos que têm sistematizado essas áreas de conhecimento e todo esse debate que envolve aí os campos de experiência, né? Que a gente precisa, às vezes, precisa incorporar, mas precisa debater, né? Ao mesmo tempo. Que já produzem ali uma sistematização para os professores pensarem, poxa, a higiene é algo que a gente faz numa ação diária sempre com os bebês e com as crianças pequenas. Mas ele também é um conteúdo de ensino, que em algum momento eu posso sistematizar ações mais dirigidas para os bebês. Então, não preciso se fazer a cisão, eu preciso ter a intenção a depender do objetivo que eu traço com as crianças pequenas e com os bebês. Né? Então, eu penso que é nesse sentido que a gente deveria avançar um pouquinho mais, de olhar o planejamento de uma aula, de uma proposta com as crianças, desde a entrada até a saída delas. Elas permanecem 4 a 8 horas na instituição. E a gente ainda divide em rotina, em um semanário, em um cronograma para parque, cronograma para não sei o que lá, e só fica na sala, e não enxerga os outros espaços da instituição. Eu vi na fala das meninas, né, a proposição dos espaços. O que é o espaço enquanto um elemento da organização do ensino? Né? O que é a organização do tempo para não reduzir a rotina e o enquadramento de horários às crianças? Né? Como que a gente organiza o grupo de crianças? São 25 bebês, às vezes, numa instituição, numa turma. O professor não, são 3 adultos, às vezes. Eu falo adultos porque às vezes é só um professor com 2 ou 3 estagiários. A gente sabe que é essa a realidade de muitas instituições. Né? Que aí ele fica na dificuldade de organizar uma prática mais coerente com as bebês. Então, a gente precisa tomar algumas... avançar um pouco mais na pesquisa
de propostas pedagógicas, de ações de ensino que mostrem para o professor possibilidades para além dele enquadrar a ideia, né, de uma aula de corpo humano para os bebês, por exemplo. Mas o corpo humano é do bebê e ele vivencia isso. Então, como que esse corpo passa a ser conhecido pelo bebê para além de eu dizer que agora eu vou dar uma aula de corpo humano, né? Mas como que ele passa a ser conhecido? Como que os objetos passam a ser revelados? Como que a música passa a ser algo a formar o bebê? Ele reage a tudo isso que é apresentado, mas ele não reage simplesmente de forma involuntária, né? Ele reage porque ele passa a ser afetado por isso que a gente oferece a ele. Então, que tipo de música que a gente oferece? Como a Thaís usou o exemplo da música. A gente conhece muitas vezes que fica reduzido aquelas mesmas cantigas, aquelas mesmas músicas dos teclados, né? Aquela coisa bem empobrecida, né? do repertório musical. E a gente tem uma diversidade de culturas, de sons, de possibilidades de enriquecer a experiência dos bebês. Por que a gente não oferece isso? Porque muitas vezes o professor também não tem esse repertório, né? E aí entra na implicação que vocês foram apontando da complexidade dos professores que atuam na educação infantil. Então, acho que é um pouco nesse sentido, acho que não posso me alongar muito, vocês estão com o horário reduzido, mas eu acho que é uma tarefa coletiva mesmo, assim, acho que os municípios estão se colocando a pensar essa problemática, e eu acho que compartilhar as experiências, fazer essas rodas de conversa, trazer inquietações, trazer perguntas que são comuns a muitas pessoas, vai nos ajudando a talvez superar alguns equívocos que ainda, né, nos impedem de ter, de fato, uma perspectiva crítica de educação escolar para as crianças pequenas e para os bebês na educação infantil. Ô, Lucinéia, muito obrigado pela sua exposição, pelos conhecimentos que nos transmite, né? Só para dar uma deixa aí, a Lucinéia é uma das autoras de um dos capítulos deste livro, né? A periodização histórico-cultural do desenvolvimento psíquico, tratando da infância, né? Uma obra que, assim, ela tivesse escrita quando eu fui secretário da Educação, reduziria muito o trabalho braçal que tivemos que fazer na formação dos professores, porque, como a Rose tentou caracterizar, a precarização da formação inicial dos professores exige que a gente tenha um trabalho de formação bastante intenso, né? Mas vamos passar para o terceiro bloco? Vamos lá? Rosane? Só um minuto, professor, deu erro aqui. Sim. A hora passa. Foi. Não, não, estou tranquilo, só estou... Que a hora está passando, né? Sim. Rápido. O terceiro bloco traz duas questões também. A primeira, como deixar as aulas de ciências mais interativas, de forma a despertar a curiosidade das crianças? Teria um limite para apresentar isso aos alunos? É a questão formulada pela Darliene Araújo Prata. A sexta e última questão: os municípios estão interligados através das políticas públicas, que amarram todos os aspectos da educação. Aí eu cortei, mas praticamente amarra, desde a construção da escola até o livro didático. Ela fecha todo o circuito daquilo que eu venho chamando de negócio educacional. O negócio educacional está muito presente nas nossas escolas, né? Em vista dos objetivos da educação infantil, como fica a questão da alfabetização, uma vez que os alunos serão avaliados quanto a isso ao ingressarem no ensino fundamental? Pergunta da Solange Pereira da Silva. Está aí as duas questões.
Podemos passar as respostas? Vai lá, Débora. Nossa, eu de ouvir a professora Lucinéia, parece que eu estou vivendo voltando para a escola, que eu acabei de sair de lá da TPC, né? Porque assim, eu perguntei para auxiliar, mas eles já estão lavando as mãos. Aí depois ela veio, Débora, eu fiquei pensando naquela pergunta, eu lavava a mão para eles? Eu falei, então é isso, né? A aula é desde que o professor entra na escola, né? Ela como auxiliar, cuidar, né? Esse cuidar e educar, nessa dicotomia que a professora falou, ela não, você pode cuidar para a pessoa ficar dependente e cuidar, ou você cuida para que a pessoa, né, se desenvolva, emancipe ali, né? São cuidados, e dentro da escola é ali um lugar para ele tá se molhando, ele vai se molhar, né? Essa questão da liberdade, de novo, né? Eu sei o quanto isso pega os professores, porque o discurso ele é muito lindo, a questão, né? Mas nada é livre na escola, mesmo que parece mais livre, ele não vai ser livre, porque a criança não pode pegar a malinha dela e ir embora. Tchau, professora, eu tô indo. Mesmo que for atividade menos dirigida ali, né? Uma proposta de atividade menos dirigida, você que escolheu o lugar, você tá com aquele horário de escola, aquelas, né, sabe, a criança. Então, parece que é tão livre, e a gente, à medida que a gente vai, né, se apropriando de conhecimento e das questões, né, quando a Thais colocou a questão operacional, né, e essa é operacional nosso, e que a professora Lazaré está falando desse conteúdo que a gente tem que ter, por isso que a nossa teoria, assim, ela causa extremamente, que ela não tem uma receita de bolo, não tem mesmo, né? E o professor, ele vai se desenvolver em atividade. No começo, quando eu comecei a trabalhar, eu contava. Hoje, eu olho as crianças e eu já, só de olhar, a gente sabe. A gente também aprende em atividade docente, na prática, só que nós não somos práticos. A Lígia Márcia fala isso, né? Não somos práticos, somos intelectuais, temos que pensar para fazer, né? Essa questão da ciência que ela fala, quando você fala de um conteúdo, ciências, na área de ciências, aí a gente tem que pesquisar, e eu sugiro também os trabalhos do professor Hélio. Ele veio um dia apresentar para a gente, assim, né? E eu penso muito em Vygotsky na palavra, sabe a palavra? A palavra, eu falei, eu tenho que ensinar é a palavra. Porque quando a criança está ali no berçário, né? A criança vai mexer na água, ela vai jogar água, espalhar água, se molhar. Essa água, ela vai fazer essa imagem mental da água, ela vai viver a água, você vai qualificar essas vivências dela ali com a água, você está proporcionando que ela mexa com a água, aquele é o espaço dela, o espaço da escola, né? Depois essa água vai virar H2O lá, mas só vira se ele fizer essa imagem mental da água, e a palavra ela vai se complexificando, falar água, a criança aprendeu o que é água, conversar. Por isso que no berçário ali a gente tem a comunicação emocional direta. O quanto isso é importante para a criança. Eu falo no berçário, agora eu estou na gestão. Então eu falo assim, gente, conversar, sair dessa concepção higienista, as meninas vão dar banhos, e eu falei, não, dá quando precisa, porque ele toma banho quando chega, toma banho quando vai, e você conversa com ele. E se precisar dar um banho, alguém vai tomar, mas aquele banho, né? A criança vai ficar ali, porque aqui tem que ser melhor que em casa, não é isso que a pedagogia histórico-crítica faz. Então, aqui a gente tem que conversar com a criança, né? Apresentar o mundo para a criança. Isso é conteúdo, né? E consciência, né, falando já dos maiores, e a gente tem que trazer um conteúdo científico mesmo,
o conteúdo científico, a gente vai dividir. A menina lá no dia do curso falou assim, o trovão, por exemplo, né? Aí você tem que pesquisar. Eu trabalhei em geração de energia com os meus alunos, eu vou pesquisar muito, eu vou pesquisar como ensinar, então cada conteúdo. Agora ela fala assim, como para despertar a curiosidade, né? A gente trabalha com a questão das necessidades, né, nessa teoria. Eu falo que quem mais tem necessidade é quem menos tem necessidade. Porque a criança, quando ela já está ela já tem acesso, ela vem com a necessidade engendrada ali. Mas quando a criança não tem esse acesso em casa e vai ter na escola, a gente vai ter que gerar essa necessidade, engendrar essa necessidade, né, na criança. E esse despertar aí que ela fala, você trazendo o conteúdo, e aí vem essa questão do lúdico, que eu estava conversando com a Gi. Nem sempre o que é lúdico para mim é lúdico para o outro, e às vezes trazer um conteúdo que gera essa necessidade incomoda um pouco, sabe? Mas, assim, enfim, a gente trabalha com essa questão das necessidades, a questão dos limites. A Vox tem limites? Eu acho que a gente vai pensar o que ele sabe, né? A Thaís trouxe bem isso, né? Como que as crianças chegaram agora, né? Então, isso é o que ela sabe fazer sozinha, até por conta de um contexto pandêmico, que a gente tem que olhar, histórico, cultural, né? Histórico. É um momento histórico que a gente viveu, né? E aí a gente vai ter que trabalhar com o real e o que ele pode fazer com ajuda, né? Então, acho que não tem limite. Qual é o limite? Aquilo que ele faz com ajuda, né? Então, mas assim, eu deixo, não vou conseguir dar conta dessa questão inteira, não tem como, né? Mas eu deixo, assim, para que vocês pesquisem os trabalhos do professor Hélio. Tem aquele, acho que é pedagógico, como que é? Que as meninas fazem, a Juliana Pasqualini, acho que é um momento pedagógico, tem no Face, né? Elas fazem lá, tem uma apresentação do professor Hélio. E também, se a pessoa quiser, eu mando esse encontro que o professor Hélio deu, né? Mas, assim, eu acho que não tem limite para conteúdo nenhum, não tem, né? Então, enfim, é isso. Eu acho que a professora Gi, se ela quiser completar. Débora, essa sua observação que está remetendo ao professor foi exatamente o que eu pensei quando eu estava lendo a questão. É exatamente isso daí. Mais alguma resposta com relação a essas duas questões? Gislaine? Os municípios estão interligados através das políticas públicas, que amarram todos os aspectos da educação. Em vista dos objetivos da educação infantil, como fica a questão da alfabetização, uma vez que os alunos serão avaliados quanto a isso ao ingressarem no ensino fundamental? Sou eu que vou abarcar essa questão. Se a Débora puder pôr os slides que vai acompanhando minha fala. Recentemente, nós vivenciamos uma questão bem problemática em Bauru, que foi a questão do livro didático. Então, a questão da Solange, ela coloca sobre alfabetização, mas essa teoria crítica que eu comento, ela não nasceu hoje, ela vem fazendo um percurso de superação, de incorporação das outras vertentes, e chega em 2021 e nós recebemos nas escolas um material do livro didático, pautado no Plano Nacional de Alfabetização do Método Fônico com relação ao grafofonema. E o que tinha nesses materiais? Que foram pelo menos 7 coleções. Eu estava gestora de uma unidade e teria que fazer uma análise desse material, que é dito isso, nomeado como alfabetização. E a gente sabe, conforme a aula 6 da professora, minha tese de doutorado,
que é sobre a imaginação infantil, para desfocar a relação entre gênero, discursivo, desenho e brincadeira de papéis sociais, que eu estou falando de educação infantil. Nós sabemos que isso aqui é um terreno infértil, e não sai nada dessa situação. Se falar na minha alfabetização, ainda eu estava agregada a esse material, mas falar em 2021 material desse era inconcebível. E Bauru estava na linha de aceite desse material. Aqui está a BA, que acho que era Bons Amigos, era o nome do livro. E se vocês forem observar, a letra L, as vogais, palavras descontextualizadas, traçado de letras, fora que os textos não tinham conteúdo de sentido para criança nem para o adulto. E começou um movimento na cidade, porque era inadmissível o aceite de um material de tal finalidade. A questão traz políticas públicas e alfabetização. E aí nós começamos esse movimento, não ao livro didático, das quais pessoas bem renomadas participaram escrevendo e a gente fazendo esse movimento. E eu, quanto membro do Conselho Municipal, eu fui escolhida para fazer essa representação a favor da educação infantil. Pode seguir, Débora. E aí a outra questão, outro material, que era a porta aberta, percebam que é só traçado de letras, de números. Tal concepção entende que a criança aprende assim. E nós estamos falando em pedagogia histórico-crítica, pautada numa vertente também histórica, pautada num ensino de sentido e significado para a criança, pautada em situação social, em períodos do desenvolvimento, que compreende todo o processo de desenvolvimento infantil e sabe que não é dessa forma que a criança aprende, fazendo, soletrando sílabas e letras soltas. E aí, nesse material do plano, por favor, no seguinte, Débora, que é o plano nacional, né, fundamentado, é um fenômeno visto sobre uma ótica da pseudo-realidade, que eu comentei sobre o Karel Kozik. Então, coloca isso para todas as pessoas acreditarem que o Brasil é analfabeto por conta que não faz tais livros, né? Que as crianças vão ser avaliadas, conforme a professora ali estava com bastante receio, como as crianças vão ser avaliadas no primeiro ano se elas não fizeram essas atividades e aprenderam a fazer letras, e a fazer traçados, a fazer números, né? E aí, esse material é todo pautado em programas internacionais, Programa Internacional de Avaliação, que é o PISA, a OCDE, que é o Desenvolvimento Econômico, e foi colocando essas questões para que vocês acreditem que a educação infantil aprende daquela forma e é por aquele caminho que se dará um desenvolvimento efetivo para crianças na escola. E aí vem o contraponto. O que faz essa teoria? A gente tem uma visão crítica. E nós não poderíamos aceitar tais materiais. E ele já estava quase que praticamente ganho, e era só escolher o material. E foi um movimento, eu falo Bauru, para quem não conhece, tem 400 mil habitantes, não é tão grande, mas foi um movimento, né? Assim, a Juliana Pasqualini me ajudando, eu falei, Ju, você vai comigo participar da fala do conselho, porque nós precisamos ter argumentos, né? Pode ir na sequência. Em contraposição, nós colocamos a escola. Como que é a escola? Né? A escola, ou seja, nós estamos construindo signos na criança, nós estamos desenvolvendo as palavras, essa criança está em ação, pesquisa e desenvolvimento, ela não está na ponta dos dedos, como já foi dito, a escrita não está no traçado de letras, é um movimento muito complexo, que envolve toda a relação de representação, do gesto, do desenho, da brincadeira, e aí nós fomos argumentando, né? Aqui as crianças pequenininhas aprendendo o que era um milho, descascando o milho, a criança colocando os objetos da relação matemática, se cabe, se não cabe, a criança explorando na parede de azulejo, por favor. E aí nós fomos comentando quem que era esse destinatário. Como que ele aprende? Ele não aprende por aqueles livros, por aquele papel. A criança ia sentar e ficar fazendo aqueles materiais vários dias, várias horas. Trouxemos os gêneros do discurso por meio da poesia, que essa professora que trabalhava poesia, ela foi desenvolvendo os signos, né? Que falava de barata, de lata, inclusive um dia barata não aparece na escola, trouxeram uma barata para a criança ver barata de perto,
para a criança observar que era uma lata, fazer a relação do sentido da poesia com o próprio número, para a descoberta das letras, né? E pode ir para o próximo, Débora. E aí foi fazendo esse percurso do espaço da escola, né? A professora trouxe uma outra poesia, que é O Elefante, Elmer, para a criança observar, explorar. Tinha também telha, não sabia o que era telha. Por favor, Débora. E aí esse percurso foi acontecendo, as cantigas para os menores, que não conheciam o jacaré, não conheciam o pato. Então, toda a construção do signo, bem diferente dos livros didáticos, por favor. E aí foi-se dado, conforme foi colocado, a cultura corporal, a criança não aprende pelo traçado do pontilhado, isso pode ter sido defendido em 1970 ou até antes disso, mas hoje a coordenação motora é dada pelo corpo inteiro, na cultura corporal, o espaço dos circuitos feitos na escola, o espaço feito na calçada, a criança fazendo os desafios, cumprindo os desafios de passar por baixo, por cima, utilizando a corda. Isso é desenvolvimento motor, ao contrário da ponta só dos dedos ou fazendo só o traçado. Por favor, Débora. E aí a gente contrapõe toda essa relação. O próprio desenho, a professora mostrando como que é o corpo por dentro, com o material do torso humano, os pequenininhos observando quem veio, quem não veio na escola. Então, uma relação de contexto de alfabetização, conforme foi tratado ali nas políticas públicas, bem diferenciado, né? Com a especificidade da educação infantil, por favor. E aí a gente volta também à qualidade do material, imagens, né, descontextualização, só o traçado de letras, e ficava nessa função. Um livro que chamava Mundo das Coisas e outro Criação. Os livros encaminhados para análise, né? Por favor, Débora. E aí a gente faz a síntese, os livros encaminhados pelo MEC para análise ferem o conceito de criança e de educação infantil, conforme apontado por uma das autoras que defendia, que contribuiu bastante para mim, o livro didático é um material impresso que organiza o conteúdo escolar, distribuindo esse conteúdo escolar em um tempo e em uma conformidade com uma determinada progressão, empregando uma certa metodologia. Ele é um produto escolar de circulação à escola, fora da esfera social. Não precisa se dizer mais nada. Nós estamos falando de uma coisa fora de contexto, usada em termos de Brasil inteiro, e que fere o conceito de criança, de educação infantil. Por isso, a gente não pode ter medo de ir contra um material que fere o conceito e a concepção da infância. E a gente precisa saber que se nós trabalharmos conteúdos próprios, específicos dessa criança da qual nós estamos falando, nós chegaremos no momento de avaliação, se vier em termos de governo, e essa criança terá condições de pensar e de revelar, além de traçado de letras e do que foi posto aqui. Por isso, na questão que estava posta ali, como se pensa a alfabetização? Alfabetização não é dentro daquela concepção dos livros didáticos e proposto pelo Plano Nacional de Alfabetização. Nós estamos falando de uma criança real, de uma criança que precisa ter todo esse processo da qual o curso de extensão vem trazendo, né? Que é a criança real. Não é uma criança imaginária, uma criança lá do século passado. Nós estamos falando de uma criança real, da qual nós estamos defendendo. Acho que o professor Zé tem feito esse trabalho brilhantemente, todo esse esforço em todos esses cursos de extensão, da qual nós estamos defendendo. Por isso a gente fala, nossa teoria, nós estamos pensando que é uma teoria de Brasil, para que o Brasil se desenvolva de uma forma mais uniforme, que não tenha essa diferença de classe social tão gritante. É isso que nós estamos defendendo. Por isso, a questão posta, que estava comentando, sobre a alfabetização política pública, nós não podemos ter medo, nós temos que ter essa visão crítica. E aí, o que aconteceu em Bauru? Não foi aceito o livro, não por causa da minha fala, mas porque teve muitas pessoas muito competentes junto comigo, e aí esse livro, esse programa não foi aceito e foi outra questão, e cada dia é uma luta, né? Cada dia é um processo aqui de enfrentamento. Então, eu penso que está respondido a questão.
A professora Lucinéia tem dedinho nisso também. Ela tem, porque quando ela veio e o pessoal da pedagogia histórico-crítica, da psicologia histórico-cultural, vem sem cobrar nada. Quando um grupo de professoras se reuniu e convidou, e o professor também, o professor, né, o Zezo veio conversar com as professoras de Bauru. Né? E esse movimento, nesse contexto pandêmico, ele foi muito importante, porque era um momento que as professoras tinham tempo ali, né, para estudar, e a gente precisa se instrumentalizar ainda mais para voltar depois de um contexto pandêmico, né? Com relação à pergunta das ciências, eu queria, eu não sei se eu posso contar uma experiência pessoal minha como professora. Posso, professor? Vai, lógico. Eu lembro, a gente começou a trabalhar a questão dos animais numa escola que eu lecionava, e a gente tinha muito animal na rua. Inclusive um galo correu atrás de mim, né? Tinha bastante animais ali doméstico que ficava, e não doméstico também, né? Enfim, daí na roda a gente sempre faz um levantamento, e uma das crianças ele fala assim: eu joguei o gato, né? Joguei o gato, eu falei, da onde, né? E ele falou do prédio, eu falei, era baixo, ele é alto, e contou a quantidade de andar, e contou assim, né? E no relato, a criança contou que jogou o gato lá do prédio, né? Então a gente já sabe o que aconteceu com o gato. Mas aí a gente continuou trabalhando, né? Eu acatei essa conversa com ele, e as demais crianças se posicionaram ali com relação que era o real delas ali, né? Depois a gente trabalhou e veio o pessoal dos direitos animais, a gente visitou um veterinário que ele tem como se fosse uma chácara, e as crianças puderam pegar o animal, e trabalhamos a questão dos jogos de papéis do veterinário, enfim, dos animais, né? Porque eram crianças de 4 e 5 anos, então a gente pegou por essa questão do trabalho do veterinário, depois do trabalho do pessoal, e a gente teve palestra, enfim, né? Então, aí, nesse movimento dessas sequências didáticas, dessa organização do ensino, voltando, né, depois de um trabalho ali trabalho com ciências, né, e a gente pesquisa muitos animais, e vai, né, então são várias propostas ali. E aí volta de novo essa criança, e ele tá chorando, ele vem para mim chorando, fala, professora, eu matei o gato, e isso 4 meses de trabalho ali. Aí ele falou assim, eu sou mal, eu matei, eu achei que ele tivesse 7 vidas, que ele fosse cair em pé. Então, é a questão do que ele tinha, do senso comum. Então, quando a gente vai trabalhar a ciência, a gente tem que apresentar o que é real, né? Mas ali, e aí eu falei, não, você não é, e enfim, né? A gente agora está protegendo os animais, e ele trabalhou bastante ali no projeto. No meio disso tinha outro aluno, e quando eu venho como professora, e alguém falou, você está preparado? A gente está preparado? E a gente tenta o máximo possível. Aí o Saverio fala que a aula é produzida e consumida, né, ao mesmo tempo, né, com produto e material, e a gente vive isso, porque eu cheguei lá, jogos de papéis, e pensando, vou falar dos animais, e falei tartaruga. Aí um dos meninos, que ele ficou encantado com a questão dos animais, os nomes científicos dos animais que a gente trabalhou, só que daí eu, como professora generalista, a gente vai trabalhando, mas vai esquecendo, né? E aí ele falou, não é tartaruga, professora? Eu falei, não é. Ele falou o nome científico aí, que eu não me lembro. Ele falou, será que eu vou ter que dar aula no seu lugar? Eu falei, eu acho que sim. Né? E aí ele foi lá à frente, eu falei, eu vou sentar aqui, você pode ir falar. E ele foi e falou lá para os amigos ficaram encantados, ele que vai dar aula, professor. Então, tem o conteúdo ali ele se posicionando enquanto ele estava ensinando, e ele começou a falar dos nomes, com os nomes científicos dos animais, tudo que a gente tinha trabalhado, da visita, né? Então, foi muito lindo. Os amigos ficaram, sim, prestando atenção, com aquela
né? Então você também tem que estar preparado ali, porque ela é produzida e consumida ao mesmo tempo. Eu vim para os jogos de papéis ali, e tem dentro dos jogos tem a questão do nome científico, que não é tartaruga, não. Agora eu não lembro qual, né? O mordedor, ele tem um nome, e ele trouxe tudo isso, e a mãe vem também, a mãe dele vem e relata que o quanto que ele pediu um livro, uma enciclopédia científica, a mãe, ela fez um sacrifício para comprar, né, o livro, e que ele estava, né, muito encantado com aquilo. Então, essa é a necessidade ali, né? E você vê a dificuldade da mãe comprar um livro para ele, e ela estava muito feliz. Então, é uma coisa assim, né? E aí a teoria, ela te ajuda a entender melhor a realidade para atuar nela, e a gente vai cada vez mais estudando. Por isso que não tem receita mesmo. E é esse nosso conteúdo operacional, né? Quanto melhor o nosso conteúdo, né? Quem dera eu tivesse tanto domínio de ciência, assim. Daí tive o meu aluno lá, eu posso dar aula no seu lugar, eu vou ter que dar aula no seu lugar? Eu falei, vai, porque ele estava com conteúdo, né, para estar ali trazendo para os amigos, né? E ali eu estava trabalhando tanta coisa com ele, enquanto ele estava ali, né, trabalhando com os amigos, mas assim, foi uma coisa assim que muito importante para mim. Então, tem a liberdade da escuta de tudo, né? Essa é a pedagogia histórico-crítica. Gente, deu uma parada, deu uma travada aqui na internet, mas foi bastante rápida. Bem, eu acho que se for abrir novamente a palavra, todo mundo vai estar falando até muito mais tempo, né? Nós já estamos com 1 hora e 46 minutos de atividade. Creio que seja suficiente para aquilo que a gente se propôs nessas atividades complementares, que é estar alimentando um pouco mais esse processo de formação, animando todo o grupo que está participando das atividades para aprofundar esses estudos e essas discussões. E hoje, além da professora Rosemary, além da professora Gislaine, além da professora Débora, nós pudemos contar aqui também com a Lucinéia, né, que foi uma excelente participação. Eu mesmo fiquei muito provocado em muitos momentos em estar colocando minha experiência como secretário de educação, indo para as creches, indo para as pré-escolas, né? Mas é lógico que eu vou ter a minha oportunidade de estar conversando com vocês sobre isso na última aula, né? É lógico que a gente até saliva, né, para estar intervindo, mas fala, não, né, importante é tá tendo esse espaço gradativo, dia após dia, né, já este já nem sei em termos de quantidade de cursos que a gente realizou buscando formar os professores Brasil afora na pedagogia histórico-crítica, porque sabemos que é uma formação deficiente, é uma formação precarizada, e a grande maioria dos professores não tem acesso a um estudo mais sistematizado das pedagogias contra-hegemônicas, né? Daquelas pedagogias que emergem do marxismo, daquelas pedagogias que surgiram no processo revolucionário no século XX, e cujo objeto de estudo nós aprofundamos a cada dia, né? Então, são questões que
esses cursos vão colocando e que a gente vinha para e passo discutindo as questões até que a cobrança cada dia maior. Mas quando vamos estar falando da implementação disso na escola que temos, né? Nos níveis da escola que está aí e que precisamos estar respondendo. Então, foi com isso que surgiu a necessidade deste curso sobre a pedagogia histórico-crítica e educação infantil, né? Próximo vai ser sobre a pedagogia histórico-crítico, o ensino fundamental, séries iniciais, depois pedagogia histórico-crítica, ensino fundamental, né? Segundo ciclo, ensino médio, e vamos estar focando o que seria um curso de pedagogia, um curso de formação de professores, né, que a gente considera necessário para formar professores numa perspectiva crítica, né? Então, para as despedidas, só falar oizinho e tchau, hein? Gislaine, Débora e Rosemary. Agradeço esse momento de troca, que eu falo que é partilha, e é um círculo, né, que cada um vai contribuindo com aquilo. É uma excelente ideia, após aula, ter essa aula complementar, porque esse diálogo conseguimos atuar, né, e atingir mais pessoas também. Então, agradeço, viu, professor, e as pessoas que estiveram conosco nesse momento. Um abraço. Gislaine, obrigado. Débora? Eu quero agradecer. E quando a Gia apresentou a questão do livro didático, mais ainda agradecer a professora Lucinéia, agradecer ao Zezo, e agradecer a todo mundo que participou, né, naquele contexto ali. E agradecer a todos vocês, a professora Rosemary, enfim, foi muito bom. Rosemary? Como disse o professor José Claudinei, né, é um tial, assim, com gostinho de quero mais, né, mas que, por outro lado, nós estamos no caminho, né, acho que numa crescente, aí talvez, dentro do nosso movimento enquanto grupo, vivendo aí já um momento de incorporação das novas produções, né, e sendo desafiados pelo novo tempo, né? Acho que a Thaís Coutinho é o nome de hoje da aula, né? Ela veio trazer uma provocação que é justamente algo que tem me incomodado muito, que é o quanto que nós precisamos avançar para um debate que precisa ser teórico, mas que precisa ser também prático, e que acho que o professor José Claudinei Lombardi também já entendeu, né, e vem defendendo esse movimento dentro do grupo de forma assídua e disciplinada. Então, acho que a gente está no caminho. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Vamos lá, todo mundo abrindo a janela, abrindo a câmera. E vamos dar uma salva de palmas para essas professoras, para todos nós que participamos aqui, e nosso tchauzinho.